uma pequena pausa que a gente teve aí para poder organizar os conteúdos, organizar essas semanas, essas 2 semanas, para poder organizar as atividades. Agora a gente retorna, a gente vai pegar do ponto exatamente onde a gente parou. Então a gente veio trabalhando aí com os nossos conteúdos de machine learning, de aprendizagem de máquina, e a gente viu aí os diferentes tipos de aprendizagem, dentro de aprendizagem supervisionada, que a gente divide por classificação e regressão, e atividade não supervisionada, que a gente focou ali em clusters. Embora existam ali alguns outros tipos de aplicação, a gente está vendo quais são as aplicações essenciais. O objetivo da aula de hoje vai ser que a gente deixe claro qual a atividade, qual o trabalho que vocês vão ter que fazer enquanto nesse tópico, nessa parte de aprendizagem de máquina. Então, está lá previsto dentro da nossa distribuição de notas lá, um ponto para esse trabalho. Então, vocês vão se organizar em duplas, vão definir um tema, ou seja, escolher um determinado dataset, e a partir desse tema, dessa base de dados, desse dataset que vocês escolherem, vocês vão explicar qual que é o problema, qual tipo de aprendizagem de máquina que vocês estão utilizando, e junto com isso colocar um pouquinho de teoria sobre esse tipo de aprendizagem de máquina, e vocês vão fazer uma prática, usando lá o ECA e em Python. Se conseguir os dois, ótimo. Se não conseguir, aí vocês têm que fazer pelo menos um dos dois. Mas o objetivo é fazer o mesmo exemplo ali no ECA, que é uma ferramenta que ali não demanda programação, e em Python. Então, esse vai ser o nosso trabalho. Então, hoje a gente vai fazer a definição desse trabalho. Depois a gente vai ter um tempo para poder fazer uma leitura sobre projetos de aprendizagem de máquina, ver um pouco mais como pode ser feita essa entrega, e vai ter um tempo para começar. Vocês começarem a pesquisar os datasets, tem alguns exemplos aqui que eu vou dar. Eu vou compartilhar a tela aqui só para poder fazer uma explicação melhor do que a gente vai trabalhar. Aqui vocês devem estar vendo a minha tela já. E aqui dentro do conteúdo que a gente tem de hoje, o importante é o que está aqui. É o nosso trabalho prático de Machine Learning. Então eu vou explicar esse trabalho. A gente vai começar a fazer uma divisão aqui das duplas, aonde cada dupla vai estar alocada, porque a gente tem diferentes tipos de problemas em aprendizagem de máquina. Então o objetivo é que não fique todo mundo trabalhando com o mesmo problema. Então, o trabalho ele já está no ambiente virtual, e aí está o trabalho prático que vai ser no Eco em Python. Eu vou abrir o documento aqui do Word, que aí fica melhor, fica mais fácil a gente poder enxergar. E aí eu vou explicar melhor o que tem que ser feito, e vou dar um tempo para vocês poderem expor as dúvidas que vocês possam ter a respeito do desenvolvimento do trabalho. Depois a gente vai começar a fazer uma separação de duplas aqui, entre os tópicos que a gente tem. E, por fim, aí a gente vai ter um tempo para que vocês comecem a fazer o desenvolvimento do trabalho. A gente vai sobrar um tempo aí. Então, esse documento aqui, ele já está aí no ambiente virtual. Esse documento ele já está no ambiente virtual. Então, vocês têm que fazer um trabalho que vai envolver a prática de UECA e Python. Como eu falei, o objetivo é que vocês realizem, se vocês vão fazer uma pesquisa ali sobre aplicações de aprendizagem de máquina, utilizando UECA e Python, mas o objetivo ali é que vocês façam essa implementação, usando um problema de classificação, regressão ou clusterização no UECA e no Python. Não estou conseguindo fazer em Python, não está dando certo. Beleza, você vai mandar o código lá que você tentou fazer, mas pelo menos no ECA tem que funcionar. Funcionou nos dois, ótimo, fechou o trabalho. Então, vocês vão colocar só um referencial teórico sobre quais aplicações de aprendizagem de máquina que podem ser desenvolvidas, mas isso acerca do problema que vocês vão trabalhar mesmo. Então, vocês podem dar alguns exemplos gerais, é bem sucinto, mas ali vocês vão focar ali, explicar qual que é o problema que vocês vão resolver. E aí, em dupla, vocês vão implementar um dos problemas. Então, não é um de cada aqui.
Cada dupla ou vai trabalhar com classificação, ou vai trabalhar com regressão, ou vai trabalhar com clusterização. Não é para fazer um de cada, é para fazer um problema só. Então, vocês vão escolher um dataset, vocês vão aplicar ele tanto no ECA quanto em Python. Não consegui fazer no ECA, só fiz em Python. Beleza, só consegui fazer no ECA e não em Python. Joia. Conseguiu fazer nos dois, fechou. De acordo com o problema que vocês vão ter, se vai ser classificação, então só lembrando, dentro de aprendizagem supervisionada, o meu problema ele pode ser de classificação ou regressão. Então, eu tenho o meu conjunto de dados, eu tenho as minhas features e eu já tenho o meu classificador pronto. Então, esse dado, ele me leva a um classificador. Quando esse classificador, esse label meu, ele é um dado discreto, verdadeiro ou falso, sim ou não, qual tipo de flor, é aprendizagem máquina por classificação, supervisionada por classificação. Quando esse meu label, meu target ali, é um dado contínuo, como, por exemplo, o preço de uma casa, o preço de um carro, ou seja, algum valor numérico contínuo, então é um problema de regressão. Então, se eu quero fazer a predição do preço de um carro, do preço de uma casa, que foi o exemplo que a gente fez, é de regressão. Então, nesses dois exemplos aqui, aprendizagem supervisionada, eu tenho o label. Agora, quando eu vou trabalhar com clusterização, que é aprendizagem não supervisionada, eu tenho todos os meus registros, mas eu não tenho classificador. Nossa, mas onde eu vou conseguir uma base de dados dessa? É a mesma base de dados de classificação. Só que você vai lá naquela coluna lá que fala qual que é o tipo de flor, que fala qual que é o tipo de carro, que fala qual que é o tipo de Pokémon, que vou dar alguns exemplos aqui, você vai tirar ela. E aí o algoritmo que vai ter que fazer o agrupamento, e aí você vai comparar e falar o quanto é bom o teu algoritmo para aquele problema. Então, dentro desse processo, o que vocês vão criar é um modelo de aprendizagem de máquina, que passa pela definição do dataset, explicação do dataset, e aí você vai falar se esse dataset você vai aplicar um algoritmo de classificação, regressão, clusterização, de acordo com o seu problema, e você vai falar, você vai colocar a descrição de como você fez isso no ECA e como você fez isso no Python. Quais algoritmos que podem ser utilizados? Vocês podem utilizar alguns outros algoritmos, mas vocês podem utilizar a SVM, que é para aprendizagem por classificação, XGBoost, que funciona tanto para classificação quanto para regressão, algoritmo de redes bayesianas ou Bayesnet, a gente fez prática para classificação, o C4.5 ou J48, né, que é o algoritmo de arte de decisão para classificação, algoritmo de regressão linear, e aí, que é o que a gente utilizou para regressão, que o XBoost também pode ser usado para regressão, e o Caminhos ou o EM, que são algoritmos para clusterização. Então, de acordo com o problema que você vai ter, você vai utilizar um determinado algoritmo. Então, você tem que definir, primeiro, qual dataset. Esse dataset, eu vou aplicar ele, qual tipo de aprendizagem de máquina eu vou aplicar. E aí, nisso que você vai gerar essas duas páginas. É explicar o que é o seu dataset e como você está aplicando um modelo de aprendizagem de máquina. Nisso você vai falar qual o algoritmo e você vai explicar qual que é a lógica do algoritmo. Não é para poder detalhar, é só para falar, o algoritmo de redes bayesianas, ele trabalha em estimação de probabilidade, coloca a teoria. O XBoost, como que ele funciona, de maneira superficial. Então, isso aqui vocês conseguem uma explicação geral. O algoritmo de árvore de decisão, a gente detalhou. Regressão linear, a gente detalhou. O caminhos, a gente detalhou. Então, se você utilizar algum outro algoritmo, é explicar a lógica de maneira geral. Você vai treinar o seu modelo com arquivo, então você vai pegar um dataset externo. Ah, eu posso pegar algum dataset de exemplo que tem lá no ECA? Pode. Você pode pegar algum, contanto que não seja aquele que a gente já fez um exemplo e tem na aula pronta. Então, sendo algo diferente, pode pegar sim. Mas o principal objetivo é que você pegue algo externo. Então, você vai treinar o teu modelo com arquivo de treinamento e você vai testar ele. Então, você vai verificar a acurácia, verificar o score baseado em tudo que a gente já fez lá. Então, basicamente, você vai replicar o que a gente já fez em um outro dataset. Algo que vocês já fizeram também bastante. O objetivo é que essa base de dados ela tenha pelo menos 100 registros. Ou seja, eu tenha mais dados para poder testar. Mas se não atingir aqui por algum problema, não achei a base de dados que eu quero ter um pouco menos, também não tem problema. Então, vocês vão ter lá o conjunto de dados, vocês vão fazer o split, separar uma parte para treinar, uma parte para testar, como a gente já está acostumado. A gente vai ter a nossa base de treinamento, a gente vai aplicar um desses algoritmos de aprendizagem, e a partir disso eu vou ter o meu modelo de treinamento.
e esse modelo de treinamento eu vou passar aqui no meu teste e eu vou ver qual que é o score, ou seja, qual que é a acurácia de entrega. Ela vai ser por geral, passando o que é o dataset, explicando qual o modelo de aprendizagem e a lógica dele, e mostrando, gravando a tela ali, como vocês estão fazendo no ECA e como está fazendo em Python. Não consegui fazer em Python de jeito nenhum. Mostra o passo a passo no ECA, explica a lógica ali em Python, ali, não tem problema se não funcionou. Não fiz só em Python, explica como você fez passo a passo e também cita lá o ECA. O objetivo é que vocês consigam fazer nos dois. Mas se não conseguir fazer nos dois, tem que entregar pelo menos em um. Fez nos dois, fechou o trabalho. Então, e cada dupla vai apresentar. Então, essa apresentação, como falei, vai ser por videoaula. A data desse trabalho, a gente vai colocar aqui uma data para a gente poder estimar, para ter tempo, para poder verificar qual tipo de problema, se alguém tiver algum tipo de dificuldade. Eu deixei como data de entrega aqui dia 1º de julho. Então, a gente está há um mês, né? Hoje é dia 2 de junho, dia 1º de julho é um mês. Então, tem bastante tempo para poder desenvolver, tem que parar e ir trabalhando. Se alguém tiver algum problema, não conseguir fazer até a data, depois a gente vê se precisar prorrogar algum dia. Mas o objetivo é que a gente tenha essa data. Se for necessário, a gente deixa algum dia para poder parar a aula em termos de caminhamento de conteúdo, para poder sanar dúvidas. A gente tem alguns conteúdos ainda para serem trabalhados, principalmente o mais importante é trabalhar com redes neurais, entender qual que é o conceito e depois entender alguns tópicos importantes, algumas outras ferramentas de IA, que é voltado, que é em cima de computação evolucionária, que são algoritmos genéticos, e lógica do impreciso, que é fuzzy. Mas esses dois últimos tópicos, se a gente não conseguir detalhar ele, a gente vai ver de maneira geral e depois a gente vai ver alguma outra maneira de passar esse conteúdo aí num momento mais adiante, que tudo fique um pouco mais tranquilo. Então, em relação ao trabalho aqui. Então, cada dupla tem algumas bases de dados que eu coloquei aqui. Então, tem lá no UCI, no GitHub tem alguns, tem no Kaggle, tem o ML Data também, que é uma outra base de dados bem interessante. E eu coloquei alguns datasets aqui. Tem o dataset do Pokémon. Esse é um dataset legal. Quase todo ano alguém faz algo com esse dataset do Pokémon aqui. Ó. Deixa eu mostrar ele aqui. Só para vocês terem uma ideia. Esse é um dataset usado para classificação. E aí ele tem aqui, ele tem 800 registros, e aí ele tem o nome do Pokémon. O objetivo não é saber o nome do Pokémon aqui. O objetivo é que o índice de classe geralmente se usa o tipo do Pokémon. E aqui tem e aí é a classificação, né? Então eu tenho alguns Pokémons que são de grama, de fogo, de água, que é inseto, que é normal, que é elétrico, que é venenoso, que é de fogo, e é bem legal. E aí tem uma coluna aqui que não importa tanto, mas para chegar nesse classificador eu tenho alguns atributos aqui, o som do ataque, hit point, ataque, defensiva. E a ideia é o quê? É pegar esses atributos aqui, esses valores numéricos, que ele me leve a um determinado classificador. Então, esse dataset ele pode ser utilizado tanto para classificação quanto para clusterização. Então, é um dataset muito interessante, esse aqui do Pokémon. Assim como do Pokémon, tem aquele que a gente já usou para clusterização, que é o dataset de Zou, o de classificação de animal. Esse aqui é bem legal também. Que aí a gente tem lá tipos de animais, se é mamífero, se é ave, se é réptil. Então, usar esse dataset aqui, e aí tem os nomes deles não importam, o que importam são as características que a gente tem. Esse aqui é o de classe, esse Zou aqui, ó. Então, aqui a gente tem aqui o nome, que não importa, depois tem um conjunto de atributos do animal, e o que importa, cadê ele? Tem qual que é o tipo dele aqui. Aquático, features, animal name. Ele tem um índice de classe dentro do dataset aqui, ó, a gente tem. Depois a gente baixou ele da outra vez. Ele tem uma coluna de classe, que ela não está aparecendo aqui nessa visualização, que aí a gente consegue ver qual que é o tipo. A partir dessas características aqui, cabelo, bota ovo, tem leite e tal, a gente consegue ver qual que é o índice de classe dele. Aí o índice de classe dele é de 1 até 7.
e essa classe aqui é ser mamífero, pássaro, etc. Então, esse aqui são problemas de classificação, que também a gente pode utilizar para clusterização. A gente fez aquele exemplo lá para poder fazer a predição de... Esse aqui é de consumo de combustível de carro. Esse aqui, ó, acho que é esse aqui mesmo. Esse aqui ele mostra algumas características, qual que é a velocidade, algumas características gerais do carro aqui, e depois mostra qual que é o consumo médio do carro. Então, a partir de um conjunto de características, ele vai predizer qual que é o consumo. Isso aqui é um dado contínuo, então já é algo de regressão. Se eu colocar, tem aquele lá de predição de casa também, de qualquer valor numérico, house price, que é um clássico. Deixa eu ver se é o mesmo aqui, house price data. Esse aqui eu tô achando que é um outro dataset maior. Ah, tá. Esse aqui ele tem um ID e tem qual que é o preço de venda. E aí vai ter uma série de colunas que ele vai me levar a um determinado preço de venda. Então, isso aqui é bem interessante. Ele tem uma base de teste, uma base de treino aqui. Então, ele tem lá todo um conjunto de atributos e todos esses atributos me levam ao classificador. Então, qual que é o objetivo aqui? Cada dupla, então, ou você vai fazer de classificação, ou você vai fazer de regressão, ou você vai fazer de clusterização. E aqui a gente vai ter as duplas. Eu vou abrir lá dentro do ambiente virtual um fórum lá para que cada dupla fale qual dataset que vai utilizar. O objetivo aqui é, quem a gente não definir ainda, vai falar se vai fazer classificação, regressão ou clusterização. Não pode todo mundo fazer a mesma coisa. Se todo mundo quiser for fazer clusterização, a gente não vai ter diversificação. Que essas apresentações das aulas, depois eu vou deixar disponível. Vou colocar, eu vou avaliar ela e vai ficar disponível para todo mundo ver o que cada um fez também. Aí qual que é o objetivo agora? A gente fazer a separação dessas duplas, pelo menos inicialmente. A gente tem que ter dupla que vai trabalhar com classificação, ou seja, eu vou ter lá aprendizagem supervisionada aqui, tanto aprendizagem quanto classificação quanto regressão. E clustering, que a gente pode usar o mesmo dataset de classificação, porém tirando qual que é a minha coluna lá de target, de alvo lá. Então eu não vou saber, por exemplo, pensa lá naquela base de dados da íris, das flores que a gente usou. Então, se eu tirar aquela coluna do que é a flor, eu tenho um conjunto de atributos das flores, que são aquelas 4 atributos, altura e largura da pétala e da sépala, e eu tenho que fazer clusterização. Logicamente, o objetivo não é fazer igual, mas sim você procurar conteúdos diferentes. Lá dentro do ECA também a gente tem alguns exemplos que podem ser utilizados. Pessoal, de maneira geral, entender o que deve ser feito? Tudo tranquilo? Tudo entendido? Joia. Eu vou parar a gravação agora para a gente poder trabalhar na divisão das duplas. Como eu falei, o objetivo era explicar de maneira geral, então o vídeo vai ficar disponível para que todo mundo tire as dúvidas sobre como fazer, sobre o que tem que ser feito. E agora a gente vai fazer a divisão dessas duplas, depois a gente vai dar um tempo para vocês começarem a procurar um dataset.